O OAB-Prev Santa Catarina é o plano de previdência complementar criado especialmente para a advocacia catarinense. Nós somos uma entidade especializada em atender os profissionais da advocacia e seus familiares. E nosso principal objetivo é auxiliar você na construção do seu futuro com tranquilidade e segurança. Enquanto você trabalha com foco no seu cliente, nós trabalhamos garantindo o seu futuro. Venha conosco. Maratona Digital da OAB Santa Catarina. Seu painel já vai começar. Ajuste sua cadeira, volume e bloco de anotações. Serão 90 minutos de muito conhecimento. No final do evento, dê uma passadinha em nosso site e confira os demais painéis para não perder nada. É muito bom ter você conosco na Maratona Digital da OAB Santa Catarina. Realização: OAB Santa Catarina, apoio ESA, CAASC, patrocinadores: Cicobi Advocacia, OAB Prev, Alinea Urbanismo, Central Sul de Leilões e Cesusc Pós-Graduação. Bom dia, senhoras e senhores. Finalizando os trabalhos dessa manhã do módulo da Advocacia na Construção Civil, Desenvolvimento e Infraestrutura da Maratona Digital da OAB Santa Catarina, a transformação da advocacia e os novos rumos da democracia, diretamente das novas instalações da Escola Superior de Advocacia, iniciaremos agora o painel de tema Agronegócio, nova oportunidade na advocacia, que será ministrado pelos doutores Márcio Sacchetti, Marcos Reis e Arthur Bobsin, a quem agradecemos pela disponibilidade e participação. Dr. Márcio Sacchetti, mediando os trabalhos, é advogado, mestre em Direito pela UFSC, professor permanente da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual IBDP e conselheiro estadual da OAB Santa Catarina. Dr. Marcos Reis, especialista em agronegócio, palestrante, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Federal e secretário da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Minas Gerais. É professor de pós-graduação em Direito e Gestão do Agronegócio e autor dos livros Crédito Rural, Teoria e Prática e Manual Jurídico do CPR, Teoria e Prática da Cédula de Produto Rural. E Dr. Arthur Bobsin é advogado, mestrando em Direito pela UFSC, professor convidado da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina e presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Santa Catarina. Informamos que o painel tem duração de 80 minutos e que após a finalização deste painel, teremos um breve intervalo para o almoço e o próximo painel inicia às 1h30 no mesmo link do YouTube. Com a palavra, Dr. Márcio, para iniciar e conduzir os trabalhos. Obrigado, Thaís. Inicialmente, bom dia a toda a comunidade jurídica que nos prestigia, em especial a advocacia catarinense. Muito bom dia também aos nossos painelistas, Dr. Marcos Reis e Dr. Arthur Bobsin, aos quais desde já agradeço penhoradamente a disposição em participar e abrilhantar a nossa Maratona Digital da OAB Santa Catarina, promovida nesse mês de agosto em comemoração ao mês da advocacia. Essa maratona que é, na verdade, um dos melhores e maiores eventos jurídicos do país, o maior evento jurídico de Santa Catarina, e efetivamente isso só foi possível graças à determinação, à disposição, à perseverança, à competência agregadora do coordenador científico deste evento, meu querido amigo, mentor, mestre Pedro Miranda de Oliveira, doutor Pedro Miranda de Oliveira. Grande mestre de processo civil, a quem rendo as homenagens e parabenizo pelo sucesso da maratona. Extensivo também ao meu amigo, doutor Marcos Vinícius Motter Borges, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina, e juntamente com o doutor Pedro, coordenador científico dessa maratona. Faço um agradecimento especial também, obviamente, ao nosso presidente da OAB Santa Catarina, o Dr. Rafael de Assis Horn, cujo apoio incondicional tornou esse evento possível e que norteia sua gestão pela disseminação de conteúdo aos advogados catarinenses e conteúdo de qualidade. Da mesma forma, agradeço penhoradamente também a doutora Cláudia Prudêncio, nossa presidente da Caixa de Assistência de Advogados de Santa Catarina, pela parceria diuturna, juntamente com a ESA e com a coordenadoria das comissões, dando todo o suporte aos eventos culturais e técnicos promovidos pela OAB e pela coordenadoria das comissões.
Agradeço por fim, então, aos nossos intérpretes de Libras, verdadeiros veículos condutores do conhecimento aqui repassado. Feitos os agradecimentos, eu digo que é muito gratificante participar desta maratona, ao lado de grandes advogados e ainda potencializado por um tema tão instigante e tão importante: o agronegócio, nova oportunidade na advocacia. Há não muito tempo, tá aqui talvez o Dr. Arthur Bobsi não consiga me acompanhar no raciocínio, em razão da idade, obviamente, mas o Dr. Marcos Reis, com certeza, há não muito tempo, né, Dr. Marcos, a tarefa do jovem advogado, quando ingressava nos quadros da OAB, para escolher ou delimitar o seu campo de atuação, era, entre aspas, relativamente singela, porque a nossa profissão, a advocacia, era dividida em apenas dois grandes grupos, que era o grupo civil, onde englobava as questões cíveis, trabalhistas, administrativas, constitucionais, etc., e o grupo criminal. Então, ou o advogado optava em trabalhar, em atuar no civil, ou optava em atuar na área criminal. Além disso, e não raras vezes, isso eu digo de cadeira porque aconteceu comigo, iniciava-se a carreira na advocacia fazendo clínica geral, ou seja, atuando em todas as questões afetas a todos os ramos do direito, até que efetivamente, se fosse a hipótese, a vida conduzisse o advogado para algum determinado ramo ou para alguma determinada especificidade, ou o que acontecia com a grande maioria continuava atuando na clínica geral do início ao fim da sua carreira. Mas os tempos hoje são outros. E, por conta disso, atualmente, os contornos da vida moderna contemporânea não permitem mais essa forma de conduta do jovem advogado que ingressa nos quadros da OAB. Isso porque o mercado jurídico brasileiro, e por que não dizer mundial, né, cada vez mais exigente e qualificado, deixa à beira do caminho, ou como se dizia antigamente, coloca na vala comum aquele profissional que não se qualifica, aquele profissional que não se aprimora, que não opta, e quanto antes melhor, de preferência já na própria graduação, para um ramo específico do direito. E nesse contexto, então, que estamos aqui para aprender com esses grandes juristas sobre as oportunidades que o agronegócio proporciona e proporcionará à advocacia nacional. Feita essa brevíssima introdução, né, doutor Marcos, doutor Arthur Bobsi, e por já ter me alongado demais, inclusive, aqui no meu tempo, de imediato, eu passo a palavra ao doutor Marcos, ao doutor professor Marcos Reis, que vai tratar do tema Direito e as Oportunidades na Advocacia. Doutor Marcos, seja bem-vindo a Santa Catarina, seja bem-vindo à nossa Maratona Digital. A palavra está com o doutor. Olá a todos que nos assistem, a todos os colegas desse fantástico estado de Santa Catarina, que não só eu, como o Brasil todo adora. É um prazer estar com vocês, parabéns pela oportunidade. Eu cumprimento todas as nossas autoridades, na pessoa do Dr. Márcio Sarcher, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês para debater temas de importância crucial para o futuro do país, neste momento tão delicado da nossa democracia. Eu gostaria de iniciar minha fala com a frase, inclusive, de meu pai, que ainda agora está mais quieto, está mais calmo. Nós tiramos a direção dele, ô Márcio, porque senão ele estava firme por aí, né? Ele que já participante da UAB desde décadas, muitas décadas atrás, ele já dizia: a OAB é a sentinela avançada da democracia. Isso foi um pouco ofuscado nos últimos anos, foi esquecido, mas nós estamos diante de seminários, de painéis como esses, resgatando esse dever cívico
do advogado para com a democracia brasileira. Mas vamos ao nosso tema, oportunidades da advocacia. Eu ontem estava lendo um artigo da Forbes que trazia as 5 áreas da advocacia que, aspas, vão bombar nos próximos anos. Pois aspas, porque assim está no artigo. E eles, então, iniciaram dizendo que, apesar da tradição do direito, os magistrados, o Ministério Público e, principalmente, os advogados vêm correndo atrás de especializações, vêm correndo atrás das novidades para se atualizarem e se prepararem para as exigências que a sociedade trará à advocacia nos próximos anos. Eu costumo dizer que o direito deve acompanhar a evolução da sociedade e não o inverso. Então, a observação da evolução social, a observação da evolução dos negócios e da vida da nossa sociedade é a chave para tentarmos decifrar e antecipar o futuro da advocacia, porque a advocacia terá que amparar as necessidades sociais, mudanças sociais que por aí vêm. Bom, isso tudo vem trazendo o surgimento de novas áreas de especialização. E dentre essas principais áreas, a Forbes destacou o direito médico, o direito digital, a mediação, o direito ambiental e o direito do agronegócio. Eu vou focar no agronegócio, na especialização do agronegócio. E, nesse sentido, eu faço a pergunta, né? Mas o que significa especializar-se no direito? O que é uma especialização? Até outro dia atrás, na minha época, quando eu estava iniciando, especializar-se significava fazer uma pós-graduação, conseguir um certificado de pós-graduação, estar apto e hábil automaticamente a já dar aulas em faculdades que analisavam aquela especialização e se ela traduzia os interesses das universidades com relação ao tema a que o jovem advogado escolheu como área de atuação e especialização. Por que eu disse área de atuação e especialização? Porque hoje em dia eu noto uma diferença entre esses dois termos, atuação e especialização. Por quê? Porque a sociedade, como eu disse, se modernizou, avançou e o direito está correndo atrás disso. Pois bem, eu gostaria aqui agora de fazer um paralelo entre a medicina e o direito. Como é que funciona na medicina? O médico faz cursa 5 anos de faculdade, depois ele vai para uma especialização que para eles é chamada, que dentre a sociedade médica é chamada de como é que é o nome? Residência. 1 ano de residência. Então o sujeito vai fazer residência, por exemplo, em ortopedia. Ele sai especialista em ortopedia. Depois, ele começa a fazer cursos e a clinicar
E dentro da ortopedia, né, ele se torna, aí sim, um especialista. Gostaria de corrigir, esta é uma área de atuação. A residência médica em ortopedia, que eu gosto muito de usar, como o que é mais fácil, né, na compreensão, é uma área de atuação, então ele fica apto a atuar naquela área. E depois que ele deixa a residência, começa a clinicar, ele vai se especializar. Então nós temos o ortopedista que é especialista em mão, nós temos o ortopedista que é especialista em trauma, o ortopedista que é especialista em joelho, o ortopedista que é especialista em pé, e eu já ouvi ortopedista que é especialista em dedo, em mão direita e assim por diante. Né? E no direito, como é que funcionava? O direito, voltando ao meu exemplo, ele... Perdão, se ficou... Deixa eu tirar. Voltando ao exemplo, o sujeito, então, sai da faculdade e faz seu curso de pós-graduação. Na verdade, ele já não se torna mais especialista naquela área. Ele, assim como a residência, ele direciona uma área de atuação. Mas a especialização, na realidade, hoje em dia, no direito, ela virá da prática. Ela virá do estudo. E ela virá do conhecimento geral que o advogado tem de ter com relação às necessidades do seu cliente. E aqui eu faço o link. As necessidades da sociedade atual, as necessidades da evolução da sociedade. Portanto, nós temos o especialista em direito de energia, nós temos o alguém que se especializou na área de atuação, vamos dizer, bancária, e assim por diante. E neste formato nós já temos como área de atuação, surgindo rapidamente como uma nova cadeira, o direito do agronegócio, que ainda se confunde com o direito agrário, mas existe a possibilidade dessa cadeira se destacar do direito agrário em possibilidade, não sei, isso é a sociedade que vai dizer, os usos e costumes, né? Não é o que eu quero, é o que eu acho apenas. Que o direito agrário vai se destacar do direito do agronegócio como cadeira independente. Não sei como é que as escolas vão dividir isso, vão atuar com isso, mas eu acredito que dentro do direito do agronegócio nós teremos as especializações. Quais são essas? O tributário agro, societário agro, olha, crédito rural, financiamento do agro, nós teremos o ambiental agro, trabalhista agro, e as M&A agro, internacional agro, e assim diversas especializações que requerem o quê? Requerem que o profissional do direito conheça aquele mercado, conheça aquele negócio, ou conheça a vida do seu cliente, por exemplo, a vida do produtor rural. Então, o advogado tem que conhecer de clima, o advogado tem que conhecer de mercado do agro, tem que conhecer de plantio, de ciclos agrícolas. Ah, mas então ele vai estudar lá no crédito rural, né? As leis que regem o crédito rural. Ele vai verificar, por exemplo, que não se pode exigir num financiamento rural o adimplemento, ou seja, não se pode colocar num contrato ou num título de crédito que permeia um financiamento rural
datas de vencimento incompatíveis com as safras daquela região. Por quê? Porque o advogado tem que entender, e o jurista tem que entender, que financiamento do agronegócio se paga com safra, se paga com produto, e é necessário dar o tempo da natureza para que este produtor rural possa colher com tranquilidade e entregar o produto, ou comercializá-lo, ou levá-lo à transformação dentro de um prazo razoável. Eu tenho visto, Márcio, muitas empresas, muitas instituições preocupados com o inadimplemento, colocando o vencimento dos seus contratos no início da safra. Isso fere, por exemplo, a lei do crédito rural, os princípios basilares da lei do crédito rural, e fere também a própria natureza, porque tende a haver uma simbiose entre o produtor rural e a natureza. Portanto, esse profissional do direito especialista em produtor rural, ele precisa, sim, conhecer da natureza. Tá? Bom, seguindo, como fazer para se especializar? Existem diversos cursos, diversos treinamentos, muitos livros e muitas oportunidades no agro. Se você, advogado, deseja se destacar, você também precisa conhecer de outras áreas que não têm nada a ver, nem com o direito e nem com o agronegócio. Você precisa conhecer de marketing e os limites do marketing no direito. Você precisa conhecer de administração, para saber administrar o seu negócio e saber se adaptar às necessidades de gestão dos seus clientes, que podem ser empresas e podem também ser produtores rurais, que hoje estão deixando de ser simples agricultores, simples pecuaristas e se tornando grandes empresários rurais. Hoje em dia, e num futuro muito próximo, isso vai acontecer em larga escala, na minha opinião, as exigências da sociedade agro, do financiamento do agro e da sustentabilidade do agro vão exigir que estes profissionais, ditos agricultores agropecuaristas, se apresentem como empresários rurais, se organizem. Olha aí mais uma oportunidade. Preparar esses produtores rurais para se transformarem em empresas. Tá? Essas oportunidades surgirão, sim, como eu disse, da evolução da sociedade, porém, elas podem ser criadas pela própria advocacia. Cabe ao advogado mostrar ao seu cliente as necessidades que ele tem e que ainda não sabe que existem. Ou seja, não devem os jovens advogados e os mesmos advogados já maduros na profissão ficarem sentados atrás da sua mesa, aguardando que as oportunidades cheguem. Vamos passar a criá-las. Vamos trazer o conhecimento para nós, mas com base nesse conhecimento, vamos levá-lo ao nosso cliente. Então, é necessário conhecer de finanças para organizar suas finanças pessoais, para organizar as finanças do seu escritório. Se o escritório cresce um pouco mais, é necessário conhecer de RH, de recrutamento e seleção. É necessário
conhecer de todas as áreas que permeiam uma estrutura organizacional em formato de empresa. Para que, mesmo aquele advogado que faça a sua vida sozinho, saiba se preparar para uma vida em sociedade ou empresarial. Outro motivo para que isso aconteça, eu acredito que a era dos contratos concorrenciais chegou ao fim. O mundo está dizendo isso. O futuro é de parceria e cooperação, ou seja, o futuro é dos contratos de parceria e de cooperação. E aí vem a pergunta, puxa vida, mas eu estou velho e o mundo está galopando. Como é que eu vou fazer para me adaptar a tanta modernidade? Eu não tenho jeito para a tecnologia, não tenho jeito para a tecnologia da informação. Ora, junte-se, você, advogado mais velho, mas que tem experiência, com advogados jovens. Faça parceria com eles, pois estes têm a modernidade nas veias, no seu DNA. E você, advogado jovem, que está inseguro quanto ao futuro, do que fazer na sua profissão, mas você conhece de mídias sociais, você conhece de tecnologia, você conhece de formas que podem auxiliar a advocacia de quem já está lá na frente, mas não tem experiência. Una-se a esse advogado mais velho, formem parcerias, preparem-se juntos, dividam para aprender a somar. Vou repetir, dividam para aprender a somar. É mais inteligente, é mais gostoso, é mais prazeroso, é mais dignificante. E, acima de tudo, é convergente com a exigência desse mundo moderno que está se descortinando na frente dos nossos olhos. Bom, eu já dei uma geral nas especializações, nas áreas de atuação, já dei uma geral nas especializações dentro do direito do agronegócio, e agora eu gostaria de mostrar para vocês, né, saudade que a gente tem do público, né? Poderia estar aí em Santa Catarina, cheio de gente, sentindo aí a vibração, né? Mas vamos aqui, fica a minha vibração com todo mundo que está nos assistindo, né? E com todos os nossos colegas. Espero que esse convite seja renovado para que eu possa presencialmente estar com vocês em breve. Assim, rogo a Deus para que a pandemia acabe logo e consigamos nos abraçar mais, consigamos cultivar a amizade e o amor. Vamos lá, vamos seguir. Já está convidado, doutor Marcos. Quando abrir os eventos presenciais aqui, o doutor já tem franqueado o seu acesso aqui em Santa Catarina. Coisa boa, isso é um povo que eu amo, que eu adoro, viu, Márcio? E eu aproveito aqui para deixar um abraço para o meu grande amigo, doutor Diogo. E essa reportagem que eu falei, esse artigo aí da Forbes, eu passei para o WhatsApp dele. Por favor, Diogo, eu sei que você está aí atrás nos bastidores, passe para a turma, disponibilize para os jovens advogados de Santa Catarina e do Brasil, porque ela é bastante interessante e vai um pouco além. Nós estamos falando aqui de agronegócio, mas ela pincelou digital, pincelou médico, pincelou o ambiental, que aí eu puxo para o agro, né, mas tem outras áreas também, e pincelou a mediação, né, que é outra área super interessante. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a minha área de especialização, que é o financiamento do agronegócio, que é o crédito rural. Inclusive, Márcio, o termo crédito rural, né, para você ver que a gente tem que fazer parceria, né? A gente cresce com parceria, ele não é meu. E ele veio da minha editora, da editora GEM, né?
Se permitir, eu vou mostrar aqui o meu livro, né? Para vocês verem, que é interessante. Está dando para ver aí? Crédito Rural, Sim, da editora Agência. bem visível. Segunda edição. Já está, a primeira tiragem já está praticamente esgotada. Obrigado, foi um sucesso, né? Está sendo um sucesso. Mas é interessante que a gente tenta buscar sempre pela modernidade, e conversando com eles, eles falaram, assim, eu falei, bom, primeiro eles mexeram no sumário do livro, falaram, esse livro aqui não sai mais, esse monte de coisa aqui que não vai sair mais. Agora você está falando, então tá bom. A história foi assim, eu escrevi uma nova livro da CBR, e aí eu falei, bom, então eles ligaram, mas o seu livro foi aceito aqui na agência. Coisa boa, então vamos para a segunda edição? Eles falaram assim, não. Então por que vocês me ligaram? Aí eles falaram, então ele está bom, mas a gente precisa mexer um pouco, porque ele está parte em doutrina e parte em comentários à lei. Nós precisamos transformá-lo, que você transforme ele, assim, se você aceitar a nossa sugestão, e o Silvio Venosa, que é do Conselho de Edição, foi quem levou o livro para lá, falou assim, Marco, ele me chama de Marco, quando eles falarem sugestão, entenda a ordem, viu? Eu falei, tá, Silvio, tá. Então você vai fazer assim, vai fazer assado e tal, mas o livro vai passar de 1000 páginas. Eles falaram assim, não, nós vamos tirar isso aqui vai para material suplementar. No final das contas, as sugestões deles foram fantásticas. Falei, bom, agora nós vamos para o título. E eu, agronegócio, agribusiness, um monte de coisa, falei assim, não, o título do seu livro não vai ser isso, não. Quem escolhe o título do livro é o pessoal do marketing. Nem eu, no título eu não mando, porque vocês já mataram o livro meu. Né? Eu não posso mais soltar o outro, porque o comercial diz que um livro não pode concorrer com outro nem mesmo dentro da editora. Agora vocês querem não me deixam escolher o livro, o título do meu livro? Eu falei, não, tá, o que vocês estão querendo? Eu falei assim, crédito rural. Eu falei, nossa, coisa antiga. Que coisa mais antiga, crédito rural. Eu falei, pois é, doutor Marcos, é antiga, mas segundo os softwares que nós temos aqui, ainda são as palavras mais buscadas no meio. Aí enfiou o rabo no meio das pernas, né? Falei, vamos deixar, vamos torcer para que deu certo, e eles tinham razão. Deu certo, explodiu, e aí a gente tem que fazer parceria com gente boa, com gente que sabe mais do que a gente, ou sabe áreas que a gente não conhece, que no final está tudo certo. Está aí o exemplo do meu livro, né? E aí partimos para o crédito rural. O crédito rural ele foi institucionalizado pela Lei 4.829 de 1965. Como é que está meu tempo aí, Márcio? Pode ficar à vontade, doutor. Eu estou controlando aqui, tem mais uns 10, 15 minutinhos aí. Tá, então vamos lá. Só um comentário, doutor Marcos. Só um comentário com relação ao livro, é que o nosso trabalho é só pesquisar e colocar no papel. O restante, o marketing, a capa, o título, a gente não manda mais nada. O livro, na verdade, o nosso não é o livro. Nosso é a pesquisa e o que a gente coloca nele, né? O restante é da editora, dos parceiros que a gente faz, etc. Achei fantástica a comparação. Eu costumo dizer, Márcio, que a obra é do autor enquanto ela ainda é uma ideia. Depois de editada, ela é do grande público. E a gente tem que escrever seguindo as necessidades do grande público, né? Então, mesmo a nossa obra já não é mais nossa, é assim que eu entendo. A partir do momento que você publica, ela não é mais sua. Ela é do grande público. Ela só é sua enquanto uma ideia, né? Mas vamos lá. Aí, o governo federal, então, institucionalizou a Lei de Crédito Rural em 1965. Para quê? Para fomentar o agronegócio? Não, na verdade, não. Nós estávamos em pleno regime militar, Márcio, e o governo militar, então, preocupado com a ocupação das nossas fronteiras, falou assim, como é que nós vamos fazer isso? Já sei. Vamos chamar os produtores rurais para que venham desbravar o cerrado, venham derrubar o cerrado e plantar, que nós vamos dar toda a assistência para eles. Então, dessa forma, nós vamos ocupar, colonizar o Brasil.
porque de Uberlândia para cima aqui era só mato. Era praticamente só mato. E assim foi feito. Os produtores atenderam o chamado, principalmente os produtores do Sul, paranaenses, gaúchos, muitos catarinenses também, alguns paulistas e os mineiros que estavam mais próximos, atendendo a esse chamado, foram desbravando. Inclusive, outro dia, achei super interessante, tinha um produtor rural mais antigo que estava bravo, assim, agora estou sendo multado aqui porque a mata ciliar está derrubada, mas se foi derrubada há muitos anos atrás, foi o próprio governo federal que mandou derrubar. Pode derrubar, precisa derrubar, porque precisava combater a febre amarela. Derruba porque senão não tem jeito, a febre amarela mata vocês e tal, não sei o que tem que tirar o mosquito. Agora estou sendo multado. Eu não entendo, esse governo precisa se decidir, né? E foi assim mesmo. Eu assisti isso na televisão, né? Ele tem razão, porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas o fato é que foi um período de grande pujança ao agronegócio, foi um período de extremo desenvolvimento, foi quando surgiu a Embrapa, já na década de 70, final da década de 70, surgiu a Embrapa mandou engenheiros para fora do país, esses engenheiros se especializaram, voltaram, começaram a modificar semente de soja, um monte de coisa, hoje tem a soja do cerrado, daqui a pouco vai ter a soja da praia. Vai dar pé na areia a soja, porque fica coisa na areia da praia, porque na areia do cerrado não dá. Né? Mas isso é fantástico. O agronegócio como ele é hoje, tecnificado, modelo de produtividade e etc., isso vem dessa época. Pois bem, instituída a Lei de Crédito Rural, em 65, em 1967, falou assim, bom, agora vamos aparelhar o crédito rural. E aí veio o Decreto-Lei 67 de 1967, que criou as cédulas de crédito rurais pignoratícias hipotecárias. Posteriormente a isso, nessa época, eu entrei no Banco do Brasil em 1986, e eu peguei o final dessa era com as anistias da década de 80, no banco, a turma pegava dinheiro e não queria mais pagar, porque estava produzindo alimento, e o governo tinha que subsidiar tudo. Isso vem dessa cultura, está vendo que não tem nada por acaso? E aí, Bobson, eu sei que o governo passou a não aguentar mais, porque os juros eram de 13% ao ano sem correção monetária, ao ano, 13 ou 15. E a inflação, na década de 80, era em média 30% ao mês. Eu lembro de um mês, no final da década de 80, que bateu 82%. Aí o que acontecia? Os gerentes do Banco do Brasil, que mandavam mais que os prefeitos das pequenas cidades, eles tinham duas metas. A meta de 50% do governo, 51%, né, de economia mista, de fomentar o agronegócio, além de outras metas. E a meta de 49% privado, que era meta de banco de varejo, inclusive era captação. Eu me lembro de fazer o seguinte, chegou o crédito custeio, ele chamava os principais produtores, que não iam dar trabalho para ele, e falava assim, está aqui o dinheiro. Escuta, você não quer pegar esse dinheiro e aplicar aqui comigo? Olha, eu estou te emprestando a 13, 15% ao ano e vou te pagar 30 ao mês. Declínio da agricultura, até que o governo passou a não aguentar mais. E aí ele mudou. E com essa mudança, ele passou a 3% de juro apenas, mais a correção monetária. E começou a tirar o pé, não tinha todo o dinheiro que eles queriam. 100% do dinheiro vinha do governo federal. O governo federal, arroxo fiscal da época e falta de caixa, foi tirando o pé do financiamento, o que deu margem à entrada de players privados. As tradings foram as primeiras. Foi aí em 1990 surgiram os primeiros contratos de troca, em 1994 a CPR, a lei da CPR, que foi o grande
marco da mudança de chave do financiamento privado do agronegócio no país. Em 2005, os novos títulos do agronegócio, CDA-WA, LCA, CRA, CDA-WA, LCA, CRA e CDCA, recentemente, uma grande reforma na Lei 13.986 de 2020, que é a chamada Nova Lei do Agro, que modificou muita coisa, trouxe a CIR, flexibilizou bastante, CIR, Sede Imobiliária Rural, flexibilizou muita coisa, e agora trouxe o patrimônio rural de afetação como nova garantia, o Fundo Garantidor Solidário, que eu acho que não vai pegar, mas não é tema para hoje. E eu convido a todos aqueles que se interessarem, hoje às 13 horas, e aí ampliando para os civilistas e processualistas também, Márcio, haverá uma audiência pública, não sei se é do Ministério da Economia, Conselho Monetário Nacional, não sei. Eu recebi aqui, eu vou passar para o Diogo depois pode multiplicar. Sobre as mudanças das garantias de financiamento geral do Brasil inteiro, do Código Civil. Mas chama atenção a uma nova oportunidade fresquinha de hoje, para encerrar a minha fala, que é a mudança do Código Civil com relação a garantias e os impactos desta no agronegócio, porque agronegócio e garantia, financiamento do agronegócio e garantia são palavras praticamente correlatas. Às 13 horas tem audiência pública e vamos ver o que vai dar. E novas oportunidades surgiram. E Diogo, se estiver ouvindo aí, Diogo gosta, para encerrar a minha fala, e tendo tudo a ver com o que eu disse de conhecimento amplo, de especialização, eu gostaria de citar Pontes de Miranda. Uma frase que ele disse, diz mais ou menos assim, Márcio: aquele que só direito sabe, nem direito sabe. Muito obrigado. Passo a palavra agora, volto a palavra para você e ao amigo Arthur Bobsin. Obrigado, doutor Marcos. Eu confesso, não havia ainda lhe ouvido, mas eu confesso que estou encantado. O doutor efetivamente é um encantador. A gente fica prestando atenção e parece que não quer mais que aquela fala acabe, sabe? A gente aprende muito. Parabéns, doutor. Tenho certeza que quem nos acompanhou até agora aqui aprendeu muito, e principalmente a jovem advocacia aprendeu muito sobre gestão de carreira. Como agir, como deixar de agir no início da profissão, o que fazer, o que deixar de fazer. E está aqui o Bobsin, que sabe como muito bem funciona isso, a jovem advocacia, tanto que é o presidente da comissão do Jovem Advogado da OAB de Santa Catarina, sabe o quão importantes são esses conselhos a todos os advogados de todas as idades, mas principalmente aos jovens advogados que, não raras vezes, quando ingressam na profissão, ficam um pouco titubeantes, sem saber que caminho tomar. Então, doutor, parabéns, obrigado pela contribuição. Eu anotei diversas passagens aqui para a gente trocar uma ideia, umas provocações no final. Espero que a gente tenha tempo para fazer isso e condensar um pouquinho mais o nosso conhecimento com a sua experiência sobre o agronegócio. Muito obrigado, doutor. De imediato, já passo então a palavra ao meu querido amigo Arthur Bobsin, presidente da comissão de jovem advogado da OAB Santa Catarina, processualista, meu colega também da comissão de processo civil da OAB Santa Catarina, autor de livros também, principal aí, um dos únicos do Brasil a publicar, né, porque não é comum, mas o Arthur publicou o seu trabalho de conclusão de curso da graduação, transformou numa versão comercial e publicou também o livro sobre o julgamento parcial de mérito, né, Arthur Bobsin? Mas o nosso tema hoje é outro. Enfim,
Quem sabe no final também a gente possa falar um pouquinho sobre isso também. Mas de imediato, então, eu passo a palavra ao Dr. Arthur Bobsi para as suas colocações. A palavra está contigo, meu amigo Arthur. Obrigado, Márcio. Eu cumprimento toda a organização e todo mundo que está aí nos bastidores, organizando a Maratona Digital, que tem uma equipe grande aí que está esse mês inteiro auxiliando e proporcionando que a advocacia catarinense tenha acesso a esse conteúdo, tenha acesso a esse conhecimento, tenha acesso às oportunidades, especiais oportunidades das diversas áreas do conhecimento. Aproveito também para cumprimentar a coorganizadora aqui da Maratona, sou do Miranda, do Marcos Vinícius, e os parabenizá-los também por ter incluído o intérprete de o Márcio também parabenizou no início, porque isso mostra aí que a OAB Santa Catarina e que toda a organização do evento está preocupada e pensando nos advogados, sejam eles jovens, sejam eles advogados há mais tempo, independente da área de atuação. Eu queria cumprimentar o Dr. Marcos Reis, que me antecedeu aqui na fala. Eu também, Márcio, li vários trechos e várias passagens aqui que eu acho que enriquecem o nosso debate. Vou começar, acho que é a primeira vez que eu escutei o direito do agronegócio, o direito agrário, também envolveu um colega, até acho que o Dr. Marcos conhece, também presidente da Comissão da Jovem Advocacia no Rio Grande do Sul, amigo muito caro, do Dr. Antonetti, ele que tem obra aí no tema também, estava, e para mim era algo muito distante. Direito, contrato agrário, qual um jovem advocacia pode dar, qual que é a oportunidade que tem nesse tema. E à época, eu via pouquíssimas pessoas comentando esse tema como uma oportunidade para jovens. Ainda, até mesmo fora, a gente quando pensa em direito do agronegócio, direito agrário, não pensa aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente não pensa em Santa Catarina, o Diogo, mas é uma área que ainda tem muito espaço para se desenvolver, para os jovens advogarem esse espaço. E eu vejo pouco incentivo, então parece que aí o Dr. Marcos fala hoje nesse sentido, tentar mostrar para a advocacia, e acho que boa a consideração do Dr. Marcos no início, é diferente da área de atuação, da especialização e da área de porque às vezes isso causa uma confusão e a gente acaba, é difícil de explicar, é difícil de entender as oportunidades que o direito oferece. A gente às vezes passa a cabeça muito voltada àquelas disciplinas da faculdade que são muito limitadas, né? Elas não acompanham a dinâmica corporativa, elas não acompanham a dinâmica do mercado. Então a gente às vezes acaba não tendo oportunidade em outras áreas. Então, eu pensei aqui em alguns pontos para tentar fazer paralelo com o agronegócio e os outros campos da advocacia, para mostrar para quem está iniciando a profissão essas oportunidades que surgem desse grande campo que é o agronegócio. Acho que a primeira delas, e acho que a Forbes foi muito feliz na escolha dos temas do Dr. Marcos, porque o direito ambiental, além de estar muito ligado ao nosso, ele também é ponto hoje de crescimento. A gente tem o ESG, o Environmental Social Governance, que está sendo bastante. A gente tem as questões climáticas, que também são pontos de pauta de oportunidade de advocacia. Eu acho que o clima está muito ligado com o meio ambiente, que, por sua vez, está ligado com o agronegócio. A questão do vencimento dos contratos relacionados à safra, quem conhece do negócio, conhece do clima, conhece do meio ambiente, pode atender o cliente. Então, parece que ele também está uma grande oportunidade para quem quer trabalhar também no agronegócio, tem essa linha de atuação. É porque a gente hoje vive a pressão pelos padrões sustentáveis, né? A gente sabe que é uma pauta do dia, uma agenda política sustentável. Isso está muito ali a pressão que o agronegócio sofre para esse desenvolvimento sustentável.
Então, Márcio, me parece que a primeira área de atuação para a jovem advocacia no direito do agronegócio é vislumbrar ali como um direito ambiental comum que pode ser explorado. A gente teve, isso é a matéria do valor setorial, no valor econômico, os cadernos setoriais dele, e se não me engano, o valor setorial, ele foi sobre o agronegócio, e lá ele tem uma série de reportagens, matérias, que conveniente. Tivemos um problema técnico na nossa transmissão, então, como todos perceberam, nós caímos, né? A rede caiu, mas já solucionado. De imediato eu passo novamente a palavra ao Dr. Arthur Bobsi para continuar a sua explanação. Dr. Arthur, a palavra está contigo. Obrigado. Como eu estava falando, o direito ambiental os grandes pontos parece-nos grandes pontos de oportunidade e que fica alinhado ao direito ao negócio. Segundo, talvez, ponto que eu chamaria a atenção são os negócios que impactam na cadeia produtiva. São todas as outras áreas que o agronegócio comporta. E antes de a gente ter o probleminha, quando eu comentava com o Márcio e com o Dr. Marcos, que, de acordo com o levantamento da KPMG, foram 39 transações de fusões e aquisições, ou de M&A, envolvendo empresas e companhias do agronegócio, desde laticínio, guisantes, sementes, açúcar, álcool, diversos setores produtivos e diversas áreas que envolvem o agronegócio. E eu falava antes ali com eles, a importância de ter uma visão do agronegócio não restrita e limitada à soja ou à plantação, que eu acho que ainda é a visão que muitas pessoas que não atuam e às vezes deixam de atuar por ter essa visão no agronegócio. Então, eu acho que essa segunda oportunidade, essa consolidação das empresas, tanto nas bolsas de valores, a gente vê uma alta também nessa abertura de capital, nessas ofertas públicas, follow-on das empresas, e aí abre uma área de atuação, que é o mercado de capitais. Então, me parece que o crescimento das fusões e aquisições no setor agronegócio, e aí em 2009 o agro ficou em 11º lugar, em 2020 em 9º, em 2021 já estava atingindo o 4º lugar de levantamento da KPMG e do valor econômico. Essa alta nas operações de investidores, e aí eu tenho um exemplo desses de private equity, que tem o Pátria Investimentos, que ele está adquirindo inúmeras empresas. E isso não é porque ele é um grande conhecedor do agronegócio, mas porque o agro deve ser visto como um setor que cresce, que tem retorno financeiro. Então, esses fundos, eles vislumbram no agronegócio essa oportunidade de ter um retorno, aportar capital para incentivar o desenvolvimento. Então, segunda área e terceira ao mesmo tempo, a gente tem aí o direito societário, da parte de fusões e aquisições, e o mercado de capitais, que é auxiliar essas empresas a fazer essa oferta de ações. Então, a gente tem aí já o direital, e aí no direito empresarial, direito societário e o mercado de capitais, como as áreas de atuação. Mas, Arthur, tudo bem? Tenho capacidade em advocacia, a advocacia é muito pequena, não consigo comportar, auxiliar em bolsa ou fazer essas ações. Então, vamos uma realidade um pouquinho mais para Santa Catarina, uma área que cresce muito, e o Dr. Marcos foi muito feliz ao trazer a pesquisa da Forbes, que é o direito digital, a quantidade de agrotechs que existem, um setor que está crescendo, um setor que está aguardando a construção do 5G para ter uma tecnologia ainda maior no campo. Santa Catarina é um hub de inovação, um hub de empresas que estão pensando em soluções. Essas empresas, por menores que sejam, elas precisam de um advogado. Então, aliar o digital com o agro, essas agritechs,
Então, é pensar o agro como uma grande oportunidade. Então, a gente tem aí tecnologia no campo, depois essas agritechs, elas vão ser vendidas, vão ser incorporadas, então percebe que é toda a cadeia de oportunidades para a advocacia. E não importa o local que tu está em, porque Florianópolis não tem agronegócio, não Florianópolis fisicamente não importa o produtor, mas ela comporta outras áreas da cadeia produtiva que também vão precisar desse auxílio, dessa assessoria. Parece que uma nova área, uma novidade é o direito digital aliado ao agronegócio. O agro está sempre em pauta, Câmara de Deputados Federal, inúmeros projetos de lei. As empresas precisam de alguém que acompanhe essa parte, esse setor legislativo, precisam de acompanhamento, então é uma nova para a advocacia atuar. É uma nova área ficar dentro desses projetos, da regulamentação do setor. Então, esse direito regulatório no agro também é importante, também é uma nova oportunidade para a advocacia. O setor que cresce muito no agronegócio, de novo, de acordo com o feito pelo valor, no valor setorial de junho ou julho, se não me engano, é o direito securitário, o mercado de seguros do agronegócio, em função do clima, em função da pandemia, isso mexeu no mercado. E é um mercado que começou a crescer. Em 2016, movimentava 3,6 bi, em 2020 a gente foi para quase 7 bi. Então, percebe que o direito securitário também está inserido no direito do agronegócio. E, de novo, talvez a crença limitante que a gente tinha, que o agronegócio é soja, é grão, não tem em Santa Catarina. Eu moro em Florianópolis, não posso. Precisa derrubar o agronegócio como uma oportunidade multidisciplinar. E aí o direito securitário, ela é em muita força. A gente tinha mais ou menos em 2019, 11 seguradoras que atuavam no negócio. Em 2020, a gente pulou para 15, isso de acordo com a SUSEP. Então, a gente vê que é um mercado que está crescendo. De novo, não é um mercado que envolve apenas grãos, é um mercado que envolve inúmeros setores produtivos. A gente tem uma nova área, não, mas uma outra oportunidade, direito do trabalho. Todas essas empresas têm colaboradores, os contratos têm especificidades. A gente precisa ver como uma nova oportunidade, ou direito cooperativo. Aqui em Santa Catarina, quantas não são as cooperativas que envolvem o agronegócio? Uma área que Santa Catarina é forte, que a gente precisa vislumbrar como uma oportunidade. O direito da infraestrutura, como eu estava falando, a área que eu atuo com a minha área do dia a dia, a quantidade de concessões de portos e rodovias que são necessárias para que isso produção ou para a gente consiga ter uma logística melhor. Só no Centro-Oeste e Norte, a gente já teve 22 portos nos últimos anos, 5 de ferrovia, 2 rodovias até dezembro de 2021, mais 22 concessões nesse anel. Então, percebe que quem é no direito administrativo, com concessões, com infraestrutura, também mercado no agronegócio, teve um crescimento gigantesco, e aí, de novo, eu dei o exemplo da Pátria, né, do fundo que adquiriu no setor do agronegócio, que é um fundo de investimento, que é uma gestora de investimento, um fundo de private equity, que não necessariamente nasceu nós, mas ela vislumbrou no agro uma oportunidade. E aí, aportando dinheiro, como as companhias, ela desenvolve o setor, e elas precisam de advogados para isso. E para voltar naquela multidisciplinaridade, a gente tem o mesmo fundo, com um fundo de Singapura, vencendo a concessão PIPA, Piracicaba Panorama, com 1 bilhão de investimento. Percebe que elas estão ligadas, os players estão ligados,
essa interligação entre os operadores e entre as pessoas que atuam, entre os fundos, os gestores, permite que o advogado tenha essa atuação disciplinar. Isso eu estou falando só novas áreas, embora aquelas áreas tradicionais do agronegócio, os contratos agrários, os arrendamentos, as cédulas rurais. Então, a gente tem no agronegócio uma grande oportunidade, agora com as commodities retornando com alta, com novos aportes de investimento, a gente consegue ter uma nova visão, me parece, para ingressar nesse mercado. E voltando à questão da infraestrutura, que até o tema marco geral do nosso painel, né, ele está inserido em infraestrutura, novas oportunidades, e aí o agronegócio, a gente, com a ligação do teto de gás, por exemplo, a gente, até julho, 19 bilhões de investimentos e 4 bilhões de outorga. E a gente vê que não faltam exemplos de investir em infraestrutura, muitas vezes sem tarifa, muitas vezes sem dinheiro público, um desenvolvimento. Eu vou dar só um exemplo, que acho que todos aqui conhecem, e agindo um pouco do agronegócio, mas voltando na necessidade de infraestrutura, que é o aeroporto de Florianópolis, né? Que saiu da última colocação dos aeroportos que tem até 5 milhões de passageiros, saiu de uma colocação e hoje é o primeiro lugar, sem R$1 de dinheiro público, com investimento, com outorga e com qualidade, sem aumentar a tarifa para o usuário. Então, isso é oportunidade para quem atua no direito da infraestrutura, aplicada no agronegócio, porque as concessões de portos, rodovias, ferrovias, envolvem toda a cadeia produtiva que eu mencionava do negócio. Puxando um pouquinho para Santa Catarina. Santa Catarina, a gente tem essa visão, muitas vezes, né, não generalizar, Santa Catarina, que vive de turismo, vive de tecnologia, vive de outras áreas, e a gente acaba esquecendo do agro. Porque, longe da capital, às vezes não tem a vitrine que a capital rural tem, então a gente acaba, às vezes, esquecendo do agronegócio fora do nosso litoral, né? Santa Catarina tem 1% do nosso nacional, mas produz 3,5% do que mexe com o agro Santa Catarina. Trilhões em 2020. 2021, de dinheiro circulou, produto de arrecadação de tudo que envolveu o agro em Santa Catarina, a expectativa é 1 trilhão. Isso com 1% do território nacional. Voltando, novas áreas, direito do trabalho. Santa Catarina, nós temos 700 mil. Só em janeiro, mais 670 vagas. Isso são possíveis 3.670 ações. Estou dizendo que todo mundo vai entrar com a ação, mas são potenciais clientes para quem atua do trabalho. São 3.670 novas possibilidades de mediação a serem feitas, ou combustíveis, serem feitas para que não usem ações. 31% do PIB estadual, 70% da exportação internacional, investimento em 2021, 1,7 bi de desenvolver a parte hídrica, para que Santa Catarina fique tão dependente das secas, da estiagem. Então, tudo que eu estou falando aqui é uma oportunidade para a advocacia. Como é que vai ser feito esse investimento hídrico? A gente tem um novo regulamento, vai ter investimento hídrico, isso vai afetar o agronegócio. Isso também vai afetar Para finalizar esse recorte aqui de Santa Catarina, para a nossa advocacia catarinense vislumbrar o tamanho desse mercado, dessa oportunidade,
Suíno, Santa Catarina tem 30% da produção nacional. O lugar em cebola, é o segundo lugar em arroz, frango, maçã, palmito, é o quinto em leite e em trigo, e é o terceiro em lã, com 1% de território nacional. Esses números mostram o tamanho do mercado do negócio em Santa Catarina e o tamanho da oportunidade que é para quem quer advogar nessa área, para quem se inserir nesse novo mercado. E aí eu tentei aqui com a minha fala, mostrar que as áreas relacionadas ao agronegócio, elas são, com todas as suas especificidades que tem, porque para atuar no agronegócio, você conhece do que aquelas áreas está acostumado, mas que a base, mais que a área de atuação, pode ser aquela que tu já faz, pode ser aquela que tu já faz direito empresarial, direito trabalhista. Quem sabe tu não abre uma nova área no teu escritório que se especializando em isso, do agronegócio, mas tudo que tu já é especialista. Entendeu? Não é uma nova área para tu estudar. O direito material tu já conhece. Fazer uma linha de atuação dentro da mesma área. Eu trabalho com direito trabalhista. Muito bem, agora eu vou focar nas relações específicas do direito trabalhista. Então, o intuito que fala Márcio e Dr. Marcos foi o potencial de Santa Catarina, o potencial que a área tem para atuar e mostrar e tentar esse paradigma que o agro ele é aquela visão antiga do rural, aquela visão do contrato agrário, aquela visão da cédula rural que só envolve gado, que só envolve soja, grão, mas não, que o negócio ele está em franca expansão e que envolve praticamente todas as áreas do direito. E os grandes fundos e os grandes investidores, eles estão onde tem dinheiro. A regra deles é follow the money. Se o dinheiro está no agro, eles vão investir, eles vão criar negócio, eles vão criar oportunidades no agronegócio. E esses mesmos gestores que estão em outras áreas e que vão permitir depois abrir outras ações. Então, e aí como oportunidade de agronegócio, ela tem que ter esse foco norte, que é o norte de novas oportunidades e de quebrar essa visão ultrapassada do agro como uma questão voltada ali para aquele rural, para a questão muito de grão e gado que fica na nossa cabeça. E aí eu acho um recorte muito de quem está no litoral e quem não vê o agro talvez como uma oportunidade. Então, Márcio, acho que a minha fala era nesse sentido, queria agradecer e queria mais nada incentivar toda a advocacia um pouco mais no mercado. Pesquisando aqui para conversar com vocês aqui, vi o tamanho que tem o agro em Santa Catarina e o tamanho da oportunidade que é para a advocacia. Então, obrigado, Márcio, doutor Marcos e todo mundo que nos acompanhou aqui. Obrigado, Bob, sim, uma boa, ótima explanação aqui, deu um leque muito grande das oportunidades que nós temos aqui em Santa Catarina com relação ao agronegócio. Eu acho que essa parte final que você falou, eu acho muito importante, porque quando se fala em agro, a gente já imagina que Santa Catarina não tenha mercado para isso, e é justamente ao contrário. O que nós temos que fazer é abrir nossa cabeça e efetivamente buscar as oportunidades. Eu acho que isso também vai ao encontro do que o Dr. Marcos falou, né? Nós temos que criar as oportunidades, principalmente no mercado de trabalho, no direito, no atual mercado de trabalho jurídico nacional, onde a nossa competitividade é muito grande, muito acirrada. Afinal de contas, nós temos mais de 1.200.000 advogados inscritos nos quadros da OAB. Então nós temos que efetivamente buscar as oportunidades. Não dá para ficar esperando que as oportunidades batam a nossa porta. Às vezes até acontece, é igual o relógio sem pilha, né?
2 vezes ao dia ele acerta a hora, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então agradeço, Bobson, obrigado pela explanação. Prejudicou um pouquinho o seu áudio, eu acho que seu áudio estava travando um pouco, sua internet, sabe? Mas eu acho que Santa Catarina aqui hoje está assim. Enfim, nós temos um tempinho ainda e eu vou aproveitar aqui para fazer algumas provocações para o Dr. Marcos também, para ele contribuir um pouco mais ainda com seu conhecimento aí, com a advocacia catarinense, né, Dr. Marcos? Eu gostei muito do que o Dr. Marcos falou, no sentido de que hoje nós temos que, gostei e concordo, evidentemente, que hoje nós temos que buscar parcerias. Hoje nós estamos... Desculpa, o meu som ainda está baixo? Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Então que hoje nós temos... um pouquinho. Isso, que hoje nós temos que buscar parcerias, ou seja, o jovem advogado com o advogado mais antigo, o advogado mais antigo talvez tenha dificuldade com as questões tecnológicas que o jovem advogado pode contribuir. Então, eu também concordo em gênero, número e grau que hoje a advocacia, a nossa profissão, ela se desenvolve através de parceria e cooperação. Concordo 100%. E a gente faz muito isso aqui, pelo menos o meu escritório faz, né, doutor Marcos? Principalmente com relação às questões, a atuação em tribunais superiores. Nós aqui, a gente está numa cidade aqui próxima a Florianópolis, que é Itapema, mas eu sempre digo que saindo da grande Florianópolis, tudo é interior, né? Então, e geralmente é assim, né, saindo das capitais e das cidades satélites, vamos dizer assim, que as circundam, todo o resto é interior, e antigamente, onde não havia essa tecnologia, onde a gente não tinha as sessões de julgamentos virtuais, dificultava muito para o advogado do interior fazer esse trabalho de tribunais e tribunais superiores. Hoje, evidentemente, com a pandemia, aproximou, facilitou, vamos dizer assim, ao advogado de qualquer lugar do Brasil, seja do interior ou da capital, atuar em tribunais e tribunais superiores. Mas, mesmo assim, é um trabalho específico, né? A atuação, o direito recursal, como a gente diz, é um trabalho específico. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer que a atuação em sede de tribunal e de tribunais superiores é a mesma atuação do que é em primeiro grau. Não é. A gente sabe que não, tem especificidades muito diferentes, a gente tem que saber os meandros de cada tribunal, a gente tem que procurar saber como é que funciona a sistemática, o regimento interno de cada um dos tribunais, como é que funciona a sistemática da tramitação do recurso, como é que funciona também, como é que é o pensamento dos julgadores sobre determinada matéria. Então, efetivamente, é um trabalho específico. E a gente tem feito muito essa parceria e cooperação nesse sentido, onde os advogados que atuam menos nos tribunais superiores, a gente faz parceria com eles e a gente assume o processo ou trabalha em conjunto a partir da decisão de primeira instância. E tem funcionado muito bem. E eu até digo mais, eu digo que hoje o meu escritório, né, o meu escritório hoje, eu não tenho muitos clientes, eu tenho grandes parceiros, porque os próprios advogados, essa cooperação, essa parceria que a gente faz para atuação em tribunais e tribunais superiores, são os próprios advogados que nesse intuito de cooperar, de fazer essa parceria, que movimentam esse mercado também de atuação em tribunais e nos tribunais superiores. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho porque nós temos que aproveitar, como se diz, a expertise de cada um, né? Então, se o jovem advogado não tem experiência do advogado mais antigo, e o advogado mais antigo não tem a experiência tecnológica, ou não tem vamos dizer assim, o jogo de cintura tecnológico do jovem advogado, por que não fazer essa parceria? Por que não fazer esse casamento? Sem a menor sombra de dúvida, seria e é um casamento de sucesso. Enfim, mas eu só fiz esse comentário porque eu achei muito interessante, né, a colocação do Dr. Marcos, e então eu também quis dar a minha colaboração
nesse sentido. Mas, doutor Marcos, o que nós queremos saber aqui, na verdade, é o seguinte, ó. Nós falamos em agronegócio, né? O doutor fez uma explanação brilhante, como também o Bobson fez, mas o nosso foco aqui são os advogados, a advocacia catarinense, né? E a advocacia catarinense, como o Bobson bem disse, não é muito afeta às questões do agro. É um tema novo ainda para nós aqui em Santa Catarina. Não é que é novo em Santa Catarina, ele é novo na questão de não ter sido explorado muito bem ainda aqui em Santa Catarina esse tema. Então, como temos muitos advogados nos assistindo, e o foco justamente é a advocacia catarinense, o que eu gostaria que o seu doutor pudesse nos esclarecesse um pouquinho? Como é que se ganha dinheiro? Como é que se precifica honorários? Onde é que estão os honorários do direito do agronegócio? Nós queremos saber aquela pitada de ouro, né? Aquela questão que efetivamente interessa para a gente. Porque advogado, o que nos interessa muito? Interessa muito o conhecimento, interessa muito o trabalho, mas nos interessa muito também o que é a nossa força motriz e o que nos mantém, que são os nossos honorários. Então a pergunta, ou o desejo, vamos dizer assim, é de onde que saem os honorários do direito do agronegócio? Doutor Marcos, se você puder nos esclarecer, a palavra é sua. Nossa, Márcio, vamos lá. Primeiro, a base da cobrança de honorários para toda a advocacia é o Estatuto da Ordem, né? O Código de Ética sempre à frente, trazendo ali os limites mínimos, inclusive da cobrança de honorários. A gente sabe muito bem que é muito difícil, dado essa gama de variedade de trabalhos produzidos hoje em dia, como eu disse, o acompanhamento da necessidade social, ela traz especificidades que, por muitas vezes, não são abraçadas, pelo menos claramente, pelo Estatuto da Advocacia e pelo nosso Código de Ética. Mas, como é que nós devemos cobrar? A técnica está entre cobrar o justo dentro do seu nível de entrega. Porque podem existir diversos níveis de entrega. Um super especialista que investiu toda a sua vida num determinado tema, ele tem que precificar todo esse tempo de especialização. Automaticamente, a esfera de cobrança dele estará, por exemplo, no nível A. Ele concorre automaticamente com outros profissionais de nível A. Existem determinados trabalhos que requerem especializações diferentes desta, que podemos chamar de nível A. E este trabalho, não estes profissionais, este trabalho nós poderíamos estar classificando, aqui apenas a título ilustrativo, né? Não de escala de cobrança de honorários. Ao nível B, vamos dividir em 3. Bom, o próprio especialista, nível A, pode prestar serviço nível B. Ele terá que se adaptar a aquele grau de dificuldade. Tudo bem, você pode ter 30 anos de advocacia, né? Só que eu preciso disso aqui para... quem tem 10 anos de advocacia consegue fazer. Você quer fazer? Se ele quer fazer, ele tem que se adaptar a isso. E a mesma coisa, serviços mais fáceis. Então, o problema está, Márcio, na minha modesta opinião,
Ele não está no engessamento da cobrança de honorários, mas está na classificação do trabalho a ser realizado. Classificação. Eu subdividi aqui em 3 para ficar mais fácil de exemplificar. Não, mas para isso eu tenho comigo, eu vou dividir aqui com um advogado pleno do escritório, eu que sou sênior. Não, esse aqui um advogado júnior faz e eu só reviso, tudo bem. Então, colocando sênior, pleno e júnior, a gente vai para o A, para o B e para o C. Então, os honorários têm que ser cobrados nesses 3 níveis, pode até ser que tenha mais, para que haja um certo balizamento. Tá bom, quem dita isso? Na realidade, é o mercado. É o mercado e a lei da oferta e da procura, né? Se você me perguntar, mas qual é a posição que você aplica para os advogados? Eu aconselho que os colegas conversem entre si, valorizem-se e valorizem a sua profissão. Eu chamo até aqui e não mais. O outro tem que também, pelo colega que está concorrendo, que ele tem que chegar amanhã nos próximos dali e não baixar mais. Puxa vida, como é que vai fazer? Você ofereça o diferencial que você tem, cobrando a mesma coisa que o outro, respeitando a valorização da cobrança de honorários, que é tão exigida dos tribunais superiores e dos juízes, mas, por vezes, não é praticada entre colegas. Então, isso também é algo que tem que ser levado em consideração. Dentro desses níveis, a valorização do advogado, a valorização do nível de honorários. Não sei se consegui mais, mas a sua pergunta é difícil. Acho que o mais travou, né? Sim, doutor Marcos, parece que sim. Voltou. Caiu minha conexão aqui. Aí voltou. Eu respondi, eu falei assim, não sei até onde você ouviu, mas é muito difícil a resposta à sua pergunta, né? Mas eu tentei equalizar para ajudar os colegas, principalmente a turma que está chegando. Cuidado você que está chegando, para ganhar com base no preço, ou seja, outros diferenciais, mas não desvalorize o preço, porque você estará se matando ali na frente. Você faz isso com alguém, alguém faz isso com você e toda a classe perde. Esse é o problema que nós estamos enfrentando, grande problema. Então vamos buscar, o diferencial que eu tenho para você é esse, é aquele, meu celular vai ficar 24 horas por dia à sua disposição, vou te atender, eu te atendo na sua empresa, na sua casa. Outros diferenciais, colocando-se para cima e não colocando os demais para baixo. Concordo, obrigado, doutor Marcos. O doutor Marcos foi muito esperto, porque eu queria saber especificamente do agronegócio. Ele falou de uma forma geral de todos, de como a gente deve cobrar os honorários em qualquer ação. Não, eu não queria saber em qualquer ação, eu queria saber especificamente do agronegócio, mas ele pegou o seu AIS de ouro e guardou e vai ficar só para ele. Mas, doutor Marcos, muito obrigado, eu acho que foi muito esclarecedor para todos nós e para todos que estão nos assistindo. O nosso tempo esgotou, também tinha uma perguntinha aqui para o nosso querido amigo Arthur Bobsin, né, Bobsin? Mas como o nosso tempo já esgotou aqui, já tivemos uma intercorrência, inclusive, da queda de sinal. Então, eu faço um agradecimento penhoradamente ao Dr. Marcos Reis, ao Dr. Arthur Bobsin, por ter contribuído com a Maratona Digital, por ter contribuído com a advocacia de Santa Catarina, por ter contribuído com o sucesso desse grandioso evento que a gente fez aqui em Santa Catarina, que sem dúvida nenhuma, como dito no início, é um dos maiores do Brasil. Então, encerramos por aqui. Dr. Marcos, obrigado. Dr. Arthur, obrigado. E espero encontrá-los em breve. Quem sabe, né, todos nós queremos, num congresso presencial, né, Dr. Marcos?
o seu convite está de pé, como o Arthur, não, porque o Arthur é nosso aqui, né, prata da casa, mas o seu convite está de pé. Assim que voltarem os eventos presenciais, sua presença aqui não vai ser um convite, vai ser uma intimação para comparecer aqui em Santa Catarina e confraternizar conosco. Grande abraço a todos. Obrigado, Márcio. Foi uma honra e continuará sendo presencialmente. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Grande abraço. Abraço a todos. Até a próxima.